A história começa com um jovem chamado Ed em pé em uma área completamente branca, de frente para uma porta branca prestes a destrancá-la com uma chave dourada. Enquanto faz isso, ele volta no tempo, há 100 anos, quando destrancou sua primeira porta para uma nova dimensão. Especificamente, ele relembra os rostos de seus camaradas com quem se aventurou pela primeira vez em um flashback. Ed é informado por seus camaradas do grupo de heróis que, devido à sua falta de compromisso, motivação e ao fato de priorizar o treinamento pessoal em vez do aprimoramento da equipe, ele foi banido. O grupo tem como foco o treinamento por meio de batalhas e artesanato mágico para as próximas lutas contra o Rei Demônio, e acreditam que Ed perdeu seu rumo nesse meio tempo. Ed recebe uma atualização de que sua condição foi atendida e a próxima transmigração mundial ocorrerá em 10 minutos. Ao saber disso, ele sorri para si mesmo e se prepara para lidar com a situação. Ed surpreende seus camaradas ao usar suas habilidades de viajante entre mundos para compartilhar mapas detalhados e recursos de planejamento de batalha que o grupo de heróis pode usar para derrotar o rei. Ele explica que vem usando suas habilidades mágicas para coletar esses recursos e os entrega aos seus companheiros chocados. O grupo percebe o quanto estavam errados em banir Ed e pedem fervorosamente seu perdão, expressando seus erros e fracassos, o que faz Ed se sentir mal, já que essa não era a reação que ele esperava causar. Eles pedem que ele volte, mas ele educadamente recusa e sai, pois sua tarefa foi concluída e ele está pronto para sua próxima transmigração mundial. Ao correr pelas ruas de uma cidade, uma contagem regressiva para sua transmigração começa, com apenas segundos no relógio. Após concluir sua transmigração mundial, ele se volta para o espaço liminar entre mundos e se senta à mesa redonda em frente à esfera mágica, proclamando que fez a sua parte e agora quer voltar para casa. Ed está de volta na sala branca, cercado por portas, sentado à mesa redonda com um livro de pura brancura diante dele. Ele tenta mais uma vez ler o livro e entender seu propósito, aguardando que Deus diga algo a ele de alguma forma. Embora a capa do livro esteja em branco, ele está cheio de condições estranhas e quase incoerentes. O livro diz que Ed deve viajar para um mundo, trabalhar lá por mais da metade de um ano, ganhar a confiança e o respeito das pessoas ao seu redor antes de ser exilado para cumprir as condições a partir daí. Ele então deve ser reconhecido como um companheiro do herói no próximo mundo para o qual viajar. O livro também dita que haverá portas levando a diferentes mundos, e assim que uma porta for aberta uma vez, não pode ser aberta e usada novamente. Enquanto Ed examina o livro e reflete sobre como foi retirado de sua vida como mercenário e levado para esse lugar estranho, ele não consegue entender o conteúdo e as expectativas do livro sobre ele. Ele olha ao redor da sala cheia de 100 portas, indicativas das 100 transmigrações de mundos que ele já visitou, e continua a refletir em voz alta, conversando com Deus, que ainda não responde. Ele deseja que haja algum tipo de reconhecimento pelo trabalho que ele está fazendo e como está completando missões com sucesso, mas não recebe nenhum reconhecimento. Ed continua a refletir sobre as portas e o alcance de suas aventuras, pensando que, pelo menos, é ótimo que ele não envelheça e, em vez disso, rejuvenesça a cada vez que termina em um mundo. Seu corpo pode mudar quando ele está naquele mundo, mas uma vez de volta ao mundo branco, as mudanças são revertidas e ele volta a ter 20 anos. Ele acredita que, quando voltar ao seu próprio mundo, será um homem velho e acha que ninguém se importará com ele ou sentirá sua falta. Ainda assim, ele quer voltar e continua pedindo a Deus para cumprir a promessa e enviá-lo de volta para casa. Ele também se lembra de que toda vez que é expulso de um novo mundo, ele ganha uma nova habilidade que pode ser de uso único ou durar mais tempo. Logo após adquirir sua habilidade ao tocar a esfera, ele se vira para perceber que uma nova porta está emergindo do lado esquerdo, onde nunca havia emergido antes. Ele fica animado pensando que essa pode ser uma maneira de voltar para casa, mas hesita, com medo de que, como passaram 100 anos, o tempo afete seu mundo e ele nunca recupere o que perdeu. Ele fica furioso com Deus, querendo algum tipo de compensação por todo o trabalho forçado que ele foi obrigado a fazer nos últimos 100 anos. De repente, um livro cai do céu e Ed o lê. Com ele vem uma placa de número e uma chave que permitirá uma viagem a um mundo de sua escolha como uma comemoração. Após muita deliberação, ele decide voltar ao mundo dos grupos de heróis, que ele acredita que deve estar em paz agora. Ao chegar às planícies gramadas, no entanto, ele é imediatamente atacado por uma grande serpente monstruosa e deve usar uma combinação de sua habilidade com espada e habilidades mágicas para derrotá-la. Ele o mata, e se prepara para explorar a área. Enquanto Ed continua pelas planícies em um caminho de terra, ele encontra e pega um monte de moedas que foram deixadas à beira da estrada. Ele também se pergunta onde os heróis podem estar e pensa no que poderia fazer profissionalmente,
talvez vender pãezinhos. De repente, ele se depara com os restos destruídos da cidade em que viveu anteriormente com os heróis e fica surpreso com o estado dela. Ele entende que os humanos têm uma tendência a destruir uns aos outros, mas fica surpreso que isso tenha acontecido logo após derrotarem o Rei Demônio. Nos destroços, ele encontra um homem idoso que lhe diz que o príncipe herói Alexis e seu grupo presumivelmente morreram lutando contra o Rei Demônio há 5 anos. Agora, o exército do rei realiza regularmente ataques violentos e destrói a terra. Ed está chocado com a ideia de que seus amigos, Alexis, Gonzo e Tia estejam mortos, e usa uma de suas habilidades mágicas embutidas em um globo para verificar isso, confirmando a morte de Alexis e Gonzo, mas também revelando que Tia está viva. Usando sua magia, Ed a localiza e aparece em frente à casa dela, hesitando antes de se aproximar, com medo de como ela o verá como um exilado que desapareceu. Eventualmente, ele entra brutalmente. Ao se verem, Ed e Tia têm um reencontro emocionante, com Tia aliviada ao vê-lo vivo e bem. Ela menciona como tentou encontrá-lo e garantir que ele estivesse bem, mas Ed dá uma desculpa, dizendo que mudou de nome para evitar ser identificado. Ele também lhe entrega uma fruta que trouxe como lembrança. Eles passam algum tempo juntos, com Tia encorajando Ed a se banhar, ensinando-o a se alimentar e compartilhando a fruta. No entanto, Ed lembra a si mesmo que, em anos elfo, Tia é bastante jovem. Eventualmente, eles discutem o destino do grupo de heróis e o que exatamente aconteceu com os outros. Tia lembra a história de como, após o exílio de Ed, eles tiveram dificuldades para encontrar um substituto, com pessoas querendo explorá-los ou não estando dispostas a fazer as tarefas que Ed costumava cobrir facilmente. Eventualmente, encontraram um substituto chamado Porter, que concordou em fazer o trabalho deles. Usando ele, eles chegaram à toca do Rei Demônio, apenas para serem abandonados por ele, junto com todos os suprimentos médicos e preparativos que Tia havia preparado e que ele estava carregando. Ed se pergunta se isso foi um acidente ou um ato de traição, mas Tia não sabe. Tia então lembra como, apesar de estarem em uma situação perigosa, eles não foram liderados pelo herói Alexis, que usou seu cristal de transporte para abandoná-los à mercê de uma fera mortal. Acontece que Alexis não era o herói que todos acreditavam, pois escolheu seu orgulho em vez de seu dever e responsabilidade. Ao recordar disso, Tia desaba e chora ao lembrar dos amigos que continuaram a abandoná-la e traí-la. Ed, dominado pelo que ouviu, se afasta depois de se acalmar após o desabafo de Tia. Ela conta a Ed os detalhes do que aconteceu após a queda do grupo de heróis, com ela sendo a única sobrevivente. O pai do herói, o rei, disse a ela para viver o resto de seus dias em segredo, enquanto declarava que o grupo de heróis havia sido eliminado no mundo demoníaco. Diante da morte de seu filho, o rei honrou seu último desejo de deixar seus amigos em paz. Depois disso, Tia diz a ele que 3 grandes expedições foram lideradas no mundo demoníaco para tentar resgatar Alexis, mas nenhuma teve sucesso. Ela entrega a Ed as roupas que terminou de costurar enquanto ele conta como a encontrou neste lugar escondido. De repente, um tremor maciço abala a casa e Ed sai para encontrar um grande dragão inferior. Embora ele tente derrotá-lo, Tia o força a recuar e o enfrenta sozinha com um feitiço de água incrivelmente poderoso. Com o dragão morto, Tia pede a Ed que saia por sua própria segurança antes de desmaiar de exaustão. Enquanto ela descansa, Ed fica preocupado com o silêncio dela e entra em seu quarto. Lá, ele descobre o terrível estado do corpo de Tia, que ela estava escondendo graças a alguma magia da vida que usou quando o grupo de heróis fez sua última tentativa. Sua expectativa de vida foi drasticamente reduzida, e o feitiço que usou para matar o dragão consumiu o que ela tinha restante em um esforço para proteger Ed. Ele se sente culpado por fazê-la sofrer assim e se culpa por atrair monstros com sua chegada explosiva. Tia está resignada à sua morte e tenta assegurar a Ed que está feliz com a vida que viveu e que está feliz por tê-lo reencontrado. No entanto, isso não é suficiente para ele. Quando uma onda de monstros chega após a morte do dragão, ele se recusa a deixá-la. Ao sair, Ed conta a Tia sobre como viajou muito e experimentou mais do que ela poderia imaginar. Ele está forte agora, então será ele quem a protegerá. Aterrorizada com a ideia de que ele possa se machucar, Tia luta contra sua condição precária para ir atrás dele. No entanto, quando chega lá, Ed já derrotou todos os monstros em uma exibição brutal de habilidade e poder. Enquanto ele fica no meio dos cadáveres, enfrentando o desastre que o mundo se tornou, ele lembra de algo, a habilidade exilada que ele recebeu recentemente, que lhe permite recomeçar do zero. Um breve olhar para o passado revela o momento em que Tia exilou Ed do grupo de heróis, disfarçado como uma reação à suposta perversão dele. Na verdade, Tia causou o mal-entendido para expulsá-lo por sua própria segurança. No presente,
Ela observa em silêncio atônito enquanto Ed se vira para ela após sua demonstração de poder avassaladora. Ele explica que treinou muito após ser exilado. Tia pergunta se ele poderia levá-la até a fronteira do mundo demoníaco. Ed se ajoelha diante dela e a assegura que a levará até o fim do mundo, se ela desejar. Juntos, eles se aventuram até a fronteira do mundo demoníaco, com Tia sendo carregada nas costas de Ed conforme eles se aproximam do destino. Ed faz um voto a si mesmo de cumprir o desejo de Tia. Em pouco tempo, eles alcançam o lugar, o mesmo local onde seus camaradas Alexis e Gonzo caíram. Juntos, eles se sentam contra um monte de terra, enquanto Tia fala do passado e de como queria protegê-lo ao exilá-lo. Ela lamenta não ter tido fé nele. Descansando a cabeça em seu ombro, ela agradece a ele por realizar seu desejo e diz que só gostaria de poder realizar o dele também. Lentamente, seus olhos se fecham, sua respiração cessa e sua mão cai no chão. O último membro do grupo de heróis partiu, com Tia morta ao seu lado. Ed toma uma decisão e ativa a habilidade exilada final que ele recebeu, uma habilidade de uso único que concede um milagre de seu desejo. Usando isso, ele envia todas as suas memórias, experiências, habilidades e poder de volta ao passado, para o corpo de seu eu mais jovem, logo antes de entrar neste mundo, no início de sua jornada de 100 anos, agora armado com o conhecimento e o poder do seu futuro. Ed entra no mundo de Tia pela terceira vez. Depois de chegar ao mundo inicial, Ed segue direto para o restaurante onde Alexis está recusando candidatos para sua festa, enquanto o público está enlouquecido por ele. Ed faz sua entrada de forma repentina, chegando à mesa de Alexis mais rápido do que o herói conseguiria notar. Ele se apresenta como um viajante do tempo que deseja se juntar a eles. Da primeira vez, ele se humilhou e implorou por dias antes de ser aceito como carregador. No entanto, desta vez, ele sabe que precisa agir de forma diferente. Se quiser fazer a diferença, precisa que Alexis o reconheça desde o início, como uma forma de provar que pode ser tanto o carregador do grupo quanto um espadachim. Ed propõe um teste. Ele lutará com Alexis enquanto carrega seu prato de carne e não o deixará cair nenhuma vez. Incapaz de recusar o desafio audacioso, Alexis parte para cima dele com um garfo na mão. Ed bloqueia com uma espada de ferro barato e os dois começam a se avaliar enquanto continuam a lutar. A luta os leva até o telhado do restaurante. Durante o confronto, Ed pensa em como ser reconhecido ali é vital para seus objetivos. Eles trocam mais alguns golpes, com Alexis agora usando sua espada. Eventualmente, Ed consegue provocar Alexis o suficiente para que ele use uma de suas habilidades mais poderosas, o golpe dos verdadeiros heróis. Ed consegue desviar o golpe no último momento, mas sua espada barata se quebra no processo. Agora de volta ao chão, eles ficam parados. E a multidão que se reuniu para assistir ao espetáculo vai à loucura em admiração às habilidades de Ed. Enquanto isso, Gonzo entra em cena e revela que estava de prontidão para evitar danos colaterais. Graças às suas memórias do futuro, Ed consegue se relacionar instantaneamente com o grande monge careca e elogia suas habilidades de cura. No meio disso, o último membro do grupo chega, Tia, viva e bem. Ela repreende Alexis por ter ido longe demais e depois se vira para Ed, perguntando sobre seu bem-estar e se apresentando. Apesar de tecnicamente esta ser a primeira vez que se encontram, os olhos de Ed se enchem de lágrimas, que rapidamente caem pelo seu rosto. Tia se preocupa que tenha dito algo errado, mas Ed inventa uma desculpa e a tranquiliza. Depois disso, com a aprovação imediata de Tia e Gonzo e a insistência da multidão reunida, Alexis permite que Ed se junte à festa. No entanto, Alexis impõe um teste adicional a ele. Como Ed afirma ser o melhor carregador do mundo, ele deve comprar todos os itens necessários para a jornada deles agora, com o dinheiro que o herói fornecerá. Ao contrário da primeira vez, Ed fica surpreso ao ver que Alexis lhe deu uma moeda de ouro para suas compras, muito mais valiosa do que as 10 moedas de prata da primeira vez. Enquanto ele se dirige ao melhor mercado para seus propósitos, Ed fica um pouco confuso com o fato de Tia tê-lo seguido e estar agindo de forma mais amigável do que o normal com estranhos. Quando ele pergunta sobre isso, ela diz que tem a sensação de que ele é uma boa pessoa. Supostamente. As memórias mais valiosas dos elfos estão gravadas em suas almas e as acompanham através da morte e do renascimento. Por causa disso, ela tem a sensação de que os dois já se encontraram em algum lugar antes e tiveram um vínculo especial. Ed apenas sorri e continua a percorrer o mercado com ela ao seu lado. Mais tarde, eles retornam para encontrar Alexis e Gonzo. Eles renovaram o restaurante decadente para algo mais sofisticado. Depois disso, eles vão para um quarto de hospedagem, onde Ed mostra suas compras do dia. Várias sacolas de rações preservadas que ele conseguiu por preços ridiculamente baixos e uma ferramenta mágica que cria água.
Quando os outros mencionam que Tia pode criar água, Ed aponta que eles estarão em apuro se ela ficar doente ou se separar deles. Com sua previsão, inteligência de rua e sua bolsa sem fundo criada como disfarce para sua habilidade de inventário do tesouro, Alexis admite que ele é mais do que digno de se juntar a eles. Finalmente, Alexis nota que Ed comprou uma espada muito barata para si mesmo e pergunta se ele fez isso para economizar dinheiro. Em resposta, Ed revela que tem uma proposta. O grupo de heróis chega à cidade de Adorantim, conhecida por sua mineração e forja. Aqui, Ed revela a proposta que tem para eles. Graças ao seu conhecimento do futuro, ele está ciente de um verme de pedra que fez uma toca lá. Um verme de pedra é uma criatura que come qualquer coisa feita de prata, e é isso que essa cidade mais minera no futuro. Desta vez, no entanto, eles podem evitar que isso aconteça. Ed revela que não alertou as autoridades porque, em primeiro lugar, não tem provas físicas do verme, e em segundo lugar, quer que eles o derrotem. Ou seja, ele quer que eles garantam uma grande quantidade de mitril, um metal altamente condutivo com propriedades incríveis, criado quando a prata é exposta a uma forte mana por um longo período de tempo. Portanto, o estômago do verme de pedra é o lugar perfeito para que o mitril se sintetize, sendo, na verdade, as fezes do verme. Esta revelação deixa a tia chocada, já que o metal que ela achava tão bonito é, na verdade, cocô de verme. Ignorando-a, Ed responde à pergunta de Alexis sobre para que ele planeja usar o mitril. Ele vai usá-lo para preparar as melhores armas possíveis para o grupo de heróis, é claro. E assim termina por enquanto.